projeto de Viva Voz, hoje, é dedicado à filósofa Ray Langton, cujo pensamento vai ser analisado pela professora Teresa Marques. E vai ser analisado sob o título Atos de Fala, Discurso Opressivo e Silenciamento. A professora Teresa Marques é professora agregada na Universidade de Barcelona, no Departamento de Filosofia, e investigadora do Grupo Logos e do BIAP, do Instituto de Filosofia Analítica de Barcelona. Está ainda ligada ao Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, ao Grupo Langton. A professora Teresa Marques investiga nas áreas da filosofia da linguagem, da metaética, da filosofia social e política e da filosofia feminista. E neste momento trabalha ligada ao projeto de Philosophy of Hybrid Representations. Agradecemos à professora Teresa Marques a sua colaboração. Eu hoje vou falar sobre a filósofa Ray Langton, que é uma filósofa australiana que tem trabalhado em diferentes universidades em várias partes do mundo e que neste momento é professora na Universidade de Cambridge. Entre outras coisas, foi nomeada para a Academia Americana das Artes e Ciências, para a Academia Britânica, foi nomeada entre 5 professores da Universidade de Cambridge como Pensadores do Mundo em 2014, além de ter dado as palestras de John Locke, Lectures em Oxford em 2015. O trabalho de Ray Langton tornou-se mais conhecido pelo seu trabalho sobre objetificação e sobre a filosofia da linguagem, digamos, aplicada a questões sobre o silenciamento e a subordinação. Apesar de, na sua trajetória, ela ter começado como uma filósofa kantiana, e tem 2 dos seus livros publicados, são precisamente Kantian Humility, por um lado, e Sexual Solipsism, que reúne os seus artigos mais aplicados, digamos, a questões do feminismo. Hoje falarei principalmente sobre um trabalho seu de Speech Acts e Unspeakable Acts, que faz uma aplicação nova e original, ou fez quando foi publicado em 1993, sobre um debate sobre a pornografia que estava muito, digamos, aceso durante os anos 70 e 80 do século passado. Então, o artigo que eu vou discutir de Langton hoje iniciou a filosofia da linguagem aplicada, que entretanto se tornou muito popular, digamos, nos últimos 10, 15 anos, talvez 20 anos, digamos, e mostra-nos a utilidade de teorias da filosofia da linguagem, em particular da teoria de John Austin sobre a natureza dos atos de fala, em debates muito concretos sobre as noções de subordinação, liberdade de expressão e em relação com a pornografia, por exemplo. E vai ser deste trabalho e do impacto que ele teve que falarei hoje. Para contextualizar um pouco esta discussão, antes de iniciar a explicação de como é que Langton veio a fazer uma aplicação sobre o debate da pornografia, tenho que introduzir, digamos, o estado da questão com respeito a esta discussão. Como algumas pessoas saberão, durante os anos 70 e 80 houve uma discussão sobre a descriminalização da pornografia nos Estados Unidos, que acabou por passar a estar protegida ao abrigo da primeira emenda da Constituição Americana, e essa despenalização foi contestada por feministas como Catherine MacKinnon. Só uma pequena apresentação sobre MacKinnon. Catherine MacKinnon foi e tem sido uma ativista e uma advogada, tem feito trabalho muito importante. Por exemplo, foi graças a ela que se alterou a lei e se introduziu a noção de assédio sexual na lei nos Estados Unidos. Acabou por vir a ser reconhecido esta noção pelo Tribunal Supremo dos Estados Unidos em 1976, que o assédio sexual era uma violação ao artigo 7 digamos, do Civil Rights Act, dos direitos civis. Ora bem, então, com respeito à pornografia, mais concretamente, o que é que Catherine MacKinnon argumentava? Ela argumentava que, contra o que muitas pessoas alegavam, que a pornografia poderia ter sobre certas pessoas impressionáveis ou
mais propensas à violência, poderia ter um efeito de levar essas pessoas a repetir certas ações representadas em filmes ou representações pornográficas e, portanto, nessa medida poderia ter efeitos nocivos para as mulheres. O que a McKinnon argumenta é que a pornografia não se limita a ter efeitos prejudiciais, mas que é ela mesma opressiva e subordinante, digamos, que subordina as mulheres e, além do mais, que silencia as mulheres, dificulta que as mulheres possam participar e expressar-se livremente numa sociedade em que a pornografia está regularizada, digamos. Segundo ela, esta opressão é discriminatória, por um lado, porque uma vez que se subordina uma pessoa, as pessoas que estão subordinadas não são iguais, não são tratadas com igualdade de direitos e, portanto, viola o direito das mulheres à autonomia como agentes políticos, com direito à liberdade, e porque silencia, impede que as mulheres realizem uma das suas liberdades fundamentais, que é a liberdade de expressão. McKinnon, como outras feministas, como Andrea Dworkin, opunha-se e opõe-se, portanto, à pornografia como base em direitos civis fundamentais, o direito à igualdade e o direito à liberdade. Esta oposição não se baseia simplesmente na possibilidade de que as imagens ou representações sexualmente explícitas possam ser ofensivas, que eram tipicamente as razões dadas, digamos, por pessoas um pouco mais puritanas, de que representações pornográficas podem ser ofensivas e ferir as suscetibilidades. E elas não estão particularmente preocupadas com essas considerações, porque pensam que representações explicitamente sexuais são perfeitamente legítimas em representações eróticas, digamos, mas a preocupação é com o erotizar da subordinação das mulheres, portanto, erotizar a agressão, a subordinação e a humilhação das mulheres. Portanto, para ela, as imagens que eu incluo não são de representações pornográficas, mas de anúncios que normalizam as imagens pornográficas também, e que revelam a normalização destas imagens. Portanto, para McKinnon, a pornografia é a subordinação das mulheres gráfica sexualmente explícita através de imagens ou palavras, que também inclui mulheres desumanizadas como objetos sexuais, como coisas, mercadorias, desfrutando de dor ou humilhação ou violação, sendo amarradas, cortadas, mutiladas, etc. Ora bem, o que é interessante no trabalho da Ray Langton é a defesa de que esta tese que avançou Catherine McKinnon, que foi um movimento original também, defender que esta tese é coerente, que é plausível e que podemos encontrar os instrumentos necessários para defender a coerência destas ideias nas contribuições da filosofia da linguagem de John Austin, que é também uma contribuição muito original. Estas objeções que eu vou agora mencionar brevemente existem objeções à coerência da tese que McKinnon dava, e vou explicá-las muito brevemente, e Langton oferece no seu argumento respostas a estas objeções. Portanto, a primeira objeção é que McKinnon incorre numa confusão conceptual, que a pornografia, segundo argumentou, por exemplo, o juiz Frank Easterbrook, pode representar a subordinação das mulheres ou pode causar a subordinação das mulheres. Ou seja, pode representar imagens onde apareçam mulheres subordinadas e, por outro lado, pode ter como efeito, em pessoas que consumam essas representações, alguns atos de subordinação. Mas isso não quer dizer que a pornografia ela mesma pudesse ser uma ação de subordinar ou de oprimir. Portanto, haveria aqui uma confusão conceptual por parte de Catherine McKinnon. Além disso, mesmo que a maioria da pornografia possa ter efeitos prejudiciais para as mulheres, isto é, o motivo, isso não seria um motivo para a proibir, porque tal infringiria um direito fundamental à liberdade constitucionalmente protegido, ou seja, proibir a pornografia seria uma infração à liberdade de expressão e nós não podemos infringir as liberdades das outras pessoas porque alguém inspirado pelas suas ações pode vir a cometer determinados crimes. Portanto, isso não é razão para infringir um direito de liberdade. Tal como não é que, sei lá, que umas
que algumas pessoas vejam filmes que representam ações numa guerra, por exemplo, e que, inspirados por esses filmes, venham a realizar ações violentas, isso também não é uma razão para proibir filmes sobre guerras, por exemplo. E, portanto, o argumento seria este, de que não teríamos aqui uma base para restringir a produção e a divulgação da pornografia. A segunda objeção ao argumento de MacKinnon vem do trabalho do filósofo do direito e filósofo político Ronald Dworkin, que pondera sobre a ideia dos conflitos de direitos que estariam em questão, para que teriam que dar-se para que MacKinnon tivesse razão. Então Dworkin o que faz é argumentar que sim, é verdade que o direito à igualdade deve ser protegido, mas que essa proteção não pode ser feita à custa da infração de outros direitos fundamentais, como o direito à liberdade, por um lado. E argumentou também que só poderíamos criminalizar a pornografia se de alguma forma violasse também o direito das mulheres à liberdade de expressão, e não apenas o direito à igualdade. Mas ele acrescenta que defender a censura em nome da liberdade e da igualdade seria uma perigosa confusão. Portanto, teria que haver realmente um conflito genuíno que tivesse que ser, digamos, ponderado para que se pudesse limitar de alguma forma um direito de produzir pornografia. Tinha que se estabelecer que, de facto, efetivamente, as mulheres estivessem limitadas a exercer a sua liberdade de expressão. Mas supostamente, nas sociedades liberais contemporâneas, as mulheres não são proibidas de falar e, portanto, essa condição não se dá. Muito bem. Então, o que é que vamos encontrar na contribuição que faz a filósofa Ray Langton para responder a estas objeções que foram feitas contra a teoria de Catherine MacKinnon, que são objeções clássicas à prostituição? Então Ray Langton o que faz é buscar a inspiração da chamada filosofia da linguagem comum, que se praticou, estava bastante em voga em Oxford particularmente, em meados do século XX. Então o filósofo John Austin, no seu grande contribuição, no seu livro How to Do Things with Words, introduz distinções entre tipos de coisas que podemos fazer com palavras e maneiras como podemos classificar as ações que realizamos por meio de palavras, por meio da linguagem. Então, Austin faz uma distinção faz várias distinções, mas uma importante distinção entre três tipos de atos, digamos, atos linguísticos. Um é o ato locutivo, o ato de pronunciar certas palavras com significado. Portanto, uma frase correta, completa de português que eu posso proferir, por exemplo, a minha gata tem fome, acabei de produzir certas palavras que têm significado, e esta emissão de frases seria um ato locutivo. Ora bem, este ato locutivo pode ser, além do mais, um ato ilocutivo. Por meio da emissão, de pronunciar certas palavras, eu posso estar a fazer alguma coisa. Por exemplo, posso estar a alertar a minha família de que devem dar de comer à gata, por exemplo, ou posso estar simplesmente a afirmar ou a informar os meus ouvintes que a minha gata tem fome, por exemplo. Portanto, estou a fazer uma ação adicional, além de proferir certas palavras, posso estar a informar, posso estar a afirmar, posso estar a advertir. Há várias ações que eu posso estar aqui a realizar por meio deste ato ilocutivo. Finalmente, posso fazer algo adicional. Posso persuadir, alarmar, dissuadir, lembrar, posso fazer várias coisas em que posso classificar como os efeitos causais que o facto de eu pronunciar umas certas palavras e de fazer uma certa ação como ato ilocutivo por meio dessas palavras, posso conseguir ter certos efeitos nos meus ouvidos. Por exemplo, posso conseguir que a minha família se lembre que tenho de dar de comer à gata, quando eu digo a gata tem fome, por exemplo. Ora bem, então, só para relembrar vários não exaustivos, tipos de atos ilocutivos que podemos realizar, podemos fazer afirmações, como dar informação, podemos fazer ameaças, podemos fazer promessas, apostas, dar ordens, mas Austin fala também de outros atos mais formais ou que podem dar-se em contextos mais regulados ou mais convencionais, como o ato de casar alguém, o ato de despedir outra pessoa,
o ato de declarar os Jogos Olímpicos inaugurados, etc. Ora bem, estas são as noções, então, que Ray Langton vai buscar para defender o argumento de Catherine MacKinnon, das objeções que eu mencionei há pouco, feitas contra a sua ideia, a sua tese de que a pornografia, por um lado, oprime, subordina as mulheres e, por outro lado, silencia as mulheres. O que o Ray Langton faz é pegar no trabalho de Austin e explicar como é que podemos compreender o trabalho de Catherine MacKinnon à luz desta noção de atos constituídos por certas normas que realizam certo tipo de ações. Ora bem, este é precisamente o debate que ela introduz e o que vou explicar a partir de agora. Então, no seu artigo, que se tornou um artigo muito conhecido e muito influente, Langton estabelece importantes distinções. Ela sugere que podemos distinguir entre dano direto e dano indireto, por exemplo. Esta é uma das distinções que ela vem a fazer e que vem a ser usada por várias pessoas que hoje em dia escrevem sobre o discurso de ódio, por exemplo, incluindo pessoas que trabalham diretamente com pessoas que trabalham, digamos, a fazer legislação e sobre como regular o discurso de ódio. Ou seja, o que Langton sugere é que podemos distinguir entre algum tipo de discurso que é constitutivamente prejudicial, porque a ação que se realiza por meio desse discurso é prejudicial em si mesma, e outro tipo de discurso que pode ter como efeito causal certo tipo de dano, mas que não é constitutivamente prejudicial. Portanto, a partir destas distinções, ela vem a argumentar que MacKinnon não estava confundida e que a pornografia não se limita a causar dano, ou seja, a segunda distinção, que o dano, o prejuízo poderia ser indireto, mas que também constitui dano e que, portanto, é diretamente prejudicial, é diretamente ela mesma opressiva. E que, sendo ela mesma opressiva, ao contrário do que argumentava o juiz Frank Easterbrook, viola um direito de igualdade. E depois o que vai argumentar, além do mais, é que silencia também as mulheres e que, portanto, viola o direito de liberdade. Ora bem, ela contempla o facto de que a pornografia possa incluir representações de subordinação. Isto era uma das considerações que se aduziam contra o argumento de MacKinnon. Quer dizer, bom, sim, já sabemos que se podem representar atos de subordinação, mas esses atos em si mesmos não seriam opressivos. Estas representações são o conteúdo locutivo seriam o conteúdo locutivo da representação. Portanto, a questão é, são estas representações prejudiciais em si mesmas ou não? Ora bem, poderíamos pensar que as representações de subordinação tendem a perpetuar a subordinação, ou seja, que a representação de violência e subordinação das mulheres pode ter um efeito causal produtivo, ou seja, usando a linguagem de Austin, de que os consumidores dessas mesmas representações tendem a reproduzir os atos aí representados. Esses efeitos seriam, evidentemente, prejudiciais. Mas esta questão, ou seja, esta possibilidade de uma relação causal, é uma tese, uma hipótese completamente empírica e, para saber se é verdadeira, teria de averiguar-se por meio de uma investigação empírica a ser feita, não sei, por pessoas em psicologia social ou em sociologia. Mas essa ideia, portanto, esta tese não é aquilo que Langton está a discutir, nem aquilo que está em questão no trabalho de Langton. Portanto, o que ela está a considerar é uma questão distinta, que é a questão de como é que uma determinada representação pode constituir um ato de subordinar também. Portanto, a questão que temos que considerar é como é que um ato pode subordinar ou oprimir sem representar a subordinação, que poderíamos imaginar que isso seria possível, ou, pelo contrário, que poderia representar a subordinação sem oprimir ou subordinar. Nós podemos encontrar exemplos, e existem inúmeros exemplos da segunda hipótese, ou seja, de representações de relações de subordinação e de desigualdade que não são elas mesmas opressivas ou subordinantes. Os exemplos desse tipo seriam, por exemplo, o filme Shoah, The Act of Killing, o Killing Field, sobre o Camboja durante o Khmer Rouge, Hotel Ruanda, sobre o genocídio no Ruanda dos Tutsis, A Lista de Schindler, 12 anos de 12 Years a Slave, etc. São todos filmes que representam relações de opressão, de violência, genocídio, escravatura, etc. Mas estes filmes não aprovam, não advogam, não recomendam essa violência ou esse ódio, etc. Portanto, podemos ter, evidentemente, representações que não aprovam, não recomendam
não incentivam a violência. Então o que é que distingue esses filmes de uma obra de propaganda nazi, por exemplo, que alegadamente poderíamos pensar que realmente promove a ideologia nazi? Qual é a diferença? Ao contrário dos filmes anteriores, num filme como O Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl, nós não encontramos nenhuma representação de violência aqui neste filme. A partir de uma recensão, digamos, um trabalho crítico sobre o filme de Leni Riefenstahl, que está disponível na ligação que deixo no final da diapositiva, diz, por exemplo, que o trabalho de Riefenstahl é em si mesmo um produto perversamente eficaz, de qualidade manipuladora, de beleza estética irrefutável. Abusa sem hesitação do capital simbólico e cultural de um momento histórico e de uma sociedade conturbada. Disparou dardos ideológicos sem compaixão, normalizando o inadmissível, apelando aos instintos mais básicos de seres humanos ajoelhados, amordaçados, etc. E faz a promessa de que recuperariam a sua inocência perdida. Portanto, temos aqui vários tipos de atos de fala, como apelar ou prometer, que envolvem ou levam à normalização de ideais que são inadmissíveis. Portanto, ideais que eles mesmos requerem a subordinação de outras pessoas e a discriminação, e legitimam certo tipo de ações por meio desses apelos, esses instintos mais básicos. Naturalmente, aquilo que está representado no filme, e que é particularmente comovedor, digamos, para quem se poderia influenciar pelo filme, seriam as imagens das crianças com olhos cheios de esperança, digamos, como o futuro admirável e a seguir. E não é pelo meio da representação da violência que o filme tem o seu poder. Ora bem, então já vimos dois tipos de representações cinematográficas, por exemplo, distintas, umas que podem representar violência sem oprimir e outras que podem, digamos, normalizar ideologias opressivas sem representar qualquer tipo de opressão ou de violência. Então o que Langton então faz é dar vários exemplos de maneiras pelas quais, por meio de certos atos de fala, podemos promulgar, aprovar normas, se esses atos de fala forem feitos por pessoas com autoridade relevante e forem aceitos socialmente, pessoas podem normalizar e promulgar normas sociais de conduta que são elas mesmas opressivas e discriminatórias. Por exemplo, um exemplo que ela dá é de um legislador que em Pretória, na África do Sul, terá proferido em algum momento que os negros não estão autorizados a votar, por exemplo, com a intenção de excluir qualquer pessoa não branca de participação na vida política. E, portanto, esse é um ato locutivo que tem um certo conteúdo particular, como estes outros que proíbem as pessoas que não sejam brancas de ir à praia. Este é um ato locutivo com um conteúdo particular, com certos efeitos provocativos, né, que tem certos efeitos sociais nos estados mentais das outras pessoas, mas é em si mesmo um ato de subordinação. É um ato de subordinação dos negros aos brancos. Classifica os negros como inferiores e, portanto, legitima a discriminação e priva-os de poder político. É esse tipo de ato, de ação, de divulgar, incitar, promulgar, etc., que se considera ilegítima, por exemplo, para o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial das Nações Unidas, na sua Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Portanto, declara-se que é punível por lei toda a divulgação de ideias baseadas na superioridade ao ódio racial, incitamento à discriminação, bem como todos os atos de violência ou incitamento a tais atos contra qualquer raça ou grupo de pessoas, etc. Mas, muito bem, então temos já vários dos ingredientes que nos permitem responder às objeções contra McKinnon. Falta, então, compreender estes últimos tipos de atos de fala. Né? Nós podemos distinguir, dentro dos tipos de atos de fala possíveis que podemos fazer, como eu mencionei antes, afirmar, prometer, ordenar, etc., alguns são veredictivos, isto é, exprimem uma opinião que pode ou não ser verdadeira. Há outros que são executivos, como declarar os Jogos Olímpicos inaugurados, por exemplo. Inaugurar os Jogos Olímpicos é alguém
está num pódio e faz uma declaração à frente de todas as pessoas e que a partir daí os Jogos Olímpicos deste ano ficaram inaugurados. Ou seja, estes atos são executivos. Porquê? Porque conferem poderes ou direitos a indivíduos e grupos, ordenam, autorizam, promulgam leis, etc. E, portanto, a partir daí, quando isto é dito por uma pessoa que está no sítio correto, a pessoa que tem autoridade para o fazer na circunstância relevante, todas as outras pessoas podem seguir certo tipo de ações e de condutas que passam a ser as ações que estão permitidas, digamos, por essa ação exercitiva. Por exemplo, começar as provas de competição dos Jogos Olímpicos. Assim, enquanto que algumas obras ou atos, podem representar, obras cinematográficas, por exemplo, podem representar a discriminação ou a violência, para a condenar, outras podem fazê-lo para realizar um ato executivo, que aprova ou recomenda ou exige que as pessoas comportem de determinada maneira, ou sigam certos determinados planos de ação. Neste caso, de atos violentos ou de discriminação. Muito bem. Então, já podemos ver como é que podemos responder às objeções a McKinnon a partir desta teoria de compreender a teoria dos atos de fala de Austin. Ora bem, de acordo com Langton, a pornografia é um ato elocutivo prejudicial. Funciona como um ato executivo que autoriza, recomenda ou incentiva a exploração e subordinação sexual das mulheres. Por outro lado, torna permissível, aconselhável ou desejável subordinar ou desumanizar as mulheres. E se isso é verdade, então temos razões para pensar, ou podemos defender a ideia de que há um conflito, por um lado, entre o direito à liberdade dos produtores e utilizadores da pornografia, por um lado, e por outro lado, o direito das mulheres à igualdade. Portanto, este é um conflito de direitos, mas podemos ter outro conflito de direitos que também foi mencionado, por exemplo, pelo Dworkin, que é o direito à liberdade, que surgirá com a ideia do silenciamento. Ora bem, para que a pornografia crie um conflito de direitos de liberdade, o direito de algumas pessoas a produzir e a consumir essa pornografia teria de impedir as mulheres de exercerem o seu direito de expressar os seus desejos ou opiniões. A ideia de McKinnon é que a pornografia normaliza o descrédito, desacreditar as mulheres quando elas rejeitam os avanços sexuais de outras pessoas. Portanto, podemos ter um homem, faz uma proposta sexual a uma senhora, a senhora diz que não, e o homem em questão, porque, enfim, culturalmente se normaliza encarar estas rejeições como não sendo sinceras, pensa que o que a senhora está a provocar, que quer que ele insista, ou que o não quer dizer talvez, ou que o não quer dizer que sim, etc. Portanto, esta é a ideia que, portanto, a mulher ver-se-ia silenciada na sua tentativa de realizar um ato de fala que seria o ato de rejeitar. Portanto, Langton propõe que esta ideia, que é originalmente de McKinnon, pode-se desenvolver também com a teoria dos atos de fala de Austin, e esta será a última coisa que eu direi hoje. Ora bem, o silenciamento, novamente, com as noções de Austin, podemos compreender a noção do silenciamento como aplicado a diferentes dimensões do discurso. Podemos ver uma pessoa que pode ser impedida de falar, porque lhe tapam a boca, por exemplo, ou porque lhe fecham uma rede social, né, cancelam uma conta da rede social. Nesse caso teríamos um caso de silenciamento locutivo, a pessoa não pode produzir, não pode emitir orações, frases, discurso. Uma pessoa pode também ser impedida de conseguir os efeitos que pretende quando comunica e pode ver-se frustrada na intenção de produzir determinados efeitos nos seus ouvintes. Por exemplo, pode ser desacreditada por uma campanha de desinformação ou de ofensas contra a pessoa, como alguma pessoa que não é fiável, que é mentirosa, etc. Portanto, aí teríamos um caso em que a pessoa ver-se afetada por uma espécie de silenciamento produtivo, não é? Como a história do rapaz e do lobo, que mentiu tantas vezes que a última vez que vem avisar que vem um lobo ninguém acredita. Portanto, essa pessoa vê-se desacreditada, mas esse silenciamento seria um silenciamento produtivo. Finalmente, a audiência pode ver-se incapaz de reconhecer corretamente o ato de fala que a pessoa quer fazer. E neste caso, estaríamos perante uma espécie de incapacidade elocutiva.
Ou seja, isto seria então um silenciamento ilocutivo. Imaginemos então o seguinte caso. Imaginemos um ator que no teatro interpreta uma pessoa que está a avisar os vizinhos de que as cortinas estão a arder. O público não considera que o ator esteja de facto a fazer um aviso, simplesmente está a representar, né, um aviso na peça, de acordo com a peça de teatro. Mas imaginemos que, entretanto, nos bastidores começam a arder as cortinas, por exemplo, do teatro. O ator pode vir alarmado ao cenário, tentar avisar o público que há um incêndio, dizendo exatamente as mesmas coisas que estava a dizer antes, portanto, dizendo as mesmas coisas no sentido de ato locutivo, repetindo as mesmas frases. Socorro, fogo, chamem os bombeiros, etc. Portanto, vem fazer um aviso ao público, mas o público não compreende que se está perante um aviso ou um sinal de alerta ou um pedido de ajuda e pensa que o ator continua a representar dentro da peça de teatro, no contexto ficcional da peça de teatro. Neste caso, o ator seria ilocutivamente silenciado. Portanto, estaria a tentar alertar, ou está a alertar o público, mas o público não reconhece que o ator está a fazer um alerta. Portanto, este ato seria um ato infeliz, e há muita discussão sobre que mais é que ela é de ser um ato infeliz, se é nulo, se não é nulo, etc. Isso agora não vale a pena entrar por aí. O que o Ray Langton sugere é que a pornografia pode ter um efeito de silenciamento parecido a este caso sobre as mulheres. Por exemplo, que as mulheres podem ver-se incapazes, ilocutivamente, de rejeitar os avanços sexuais indesejados porque os seus atos de rejeição não são corretamente interpretados pelos seus ouvintes, tal como o público não interpreta corretamente o alerta do ator quando ele está a fazer um alerta de um incêndio. Ora bem, se a mulher rejeita a proposta dizendo não, mas o interlocutor pensa que ela não está literalmente a rejeitar, então essa rejeição é desafortunada ou infeliz. E aqui teríamos, portanto, o exemplo de como é que a pornografia pode contribuir a que as pessoas não reconheçam o tipo de atos de fala que as mulheres tipicamente podem querer fazer. Ora bem, se a Ray Langton tem razão na maneira como ela tenta resgatar os argumentos de McKinnon e responder às objeções que são feitas contra McKinnon, então ela terá estabelecido duas coisas. Primeiro, que existe uma noção relevante de discurso opressivo, que é aquele que promulga normas ou condutas discriminatórias ou subordinantes, e, portanto, pode existir um conflito entre o exercício do direito à liberdade dos produtores ou consumidores da pornografia, por um lado, e, por outro lado, o direito à igualdade das mulheres. Em segundo lugar, ela teria estabelecido que existem também diferentes noções de silenciamento, nem tudo se reduz à ideia de que ninguém impede as mulheres de falar, mas que o silenciamento pode afetar diferentes componentes do discurso em geral e que, em particular, existe uma noção de incapacidade elocutiva, que isso seria uma noção de silenciamento importante, e, portanto, pode existir um conflito entre o exercício do direito à liberdade de expressão, por um lado, de umas pessoas, e o exercício do mesmo direito pelas mulheres. Se ela tem razão neste aspecto, ela terá oferecido uma resposta ao argumento de Ronald Dworkin contra McKinnon e desenvolve noções importantes da teoria dos atos de fala, tal como podem ser aplicados a temas presentes, relevantes hoje em dia, como é o caso de como é que devemos ou podemos regular a produção e a divulgação da pornografia na sociedade.